Oi pessoal, tudo bem? Então eu sou a Morgana da Gesta Baby e hoje junto com a Flávia, fonoaudióloga da nossa equipe multidisciplinar, nós vamos falar sobre o teste da orelhinha. Então, obrigada pelo convite. Acho que é um assunto extremamente importante, né? A gente está dando essas orientações para os pais, para os familiares, que apesar de ser um teste comum hoje em dia, a gente tem muitas dúvidas ainda sobre o assunto. Isso aí, as dúvidas são várias e eu vou perguntar para a Flávia hoje as principais dúvidas aonde eu atendo as famílias quando a gente faz o curso preparatório para o casal que está grávido receber esse bebê. Então a gente fala desse teste e essas são as principais dúvidas que tem. E no nosso curso também são essas as principais dúvidas que os casais têm. Então hoje a gente vai esclarecer. Caso alguém tenha mais alguma dúvida além dessas que a gente vai falar hoje, vocês podem estar nos chamando, que tanto eu quanto a Flávia ficamos à disposição de todos vocês. Então, Flávia, diz pra mim, quem é o profissional que faz esse teste e onde ele é feito? Perfeito. O teste da orelhinha, ele é feito exclusivamente por fonoaudiólogos, certo? Normalmente ele vem sendo feito no âmbito hospitalar. Raras as vezes ocorre do teste não ser feito no hospital por alguma questão de que não bateu horário com a fono, quando ela passa no leito, ou que, enfim, teve no final de semana. São alguns detalhezinhos onde ele não é realizado, tá? Mas normalmente ele é feito no âmbito hospitalar. Hoje em dia esse teste ele é obrigatório por lei e gratuito para ser feito nos nossos bebês, né? E tem alguma contraindicação, algum bebê que não possa fazer? Não tem contraindicação nenhuma. O teste da orelhinha ele é feito em todos os bebês, normalmente nas primeiras 24 a 48 horas de nascimento. Exceto, né, essas exceções, como a gente disse, caso a gente não consiga estar fazendo no hospital, o pediatra ele vai fazer esse encaminhamento para este teste ser feito no ambulatório, nas clínicas, enfim, conveniadas, né? Mas é extremamente importante que o teste seja realizado. E ele dói para fazer, Flávia. A gente sabe que é colocado um aparelho no ouvido, para quem nunca viu, coloca-se um aparelho no ouvido, né? E a Flávia vai explicar melhor como que funciona esse aparelho. Isso. Mas ele dói, tem alguma interferência, alguma coisa assim? Como que funciona? O teste, Morgan, ele é totalmente indolor, tá? Como é que funciona esse teste? Ele é através de uma sondinha que é colocada na orelhinha do bebê, na parte externa, mais superficial, não é nada a nível interno, por isso a gente não machuca o bebê. Esse aparelho é o aparelho de emissões otoacústicas, tá? Como é que ele mede essa audição do bebê? São emitidas ondas sonoras, onde lá dentro da nossa orelha a gente tem um ossinho que se chama cóclea, tá? Se esse som é emitido e esse ossinho ele produz uma vibração, é sinal que a orelha está funcionando de forma adequada. Esse aparelho capta esse sinal, né, que vem de volta da cóclea para o aparelho e dá o positivo. Isto é indicativo de que o bebê passou no teste da orelhinha. Porém, em alguns casos pode dar falha, tá? Nem sempre que dá falha é sinal que a gente tem uma questão de perda auditiva. Quando que acontece essa falha? A gente vai fazer no bebê, ele tá ou ainda com líquido de parto da orelhinha, ou ele dormiu com a orelhinha amassada, que aí o conduto ele já não tá mais com a abertura que tem que ter, e aí fica prejudicada essa passagem de som. Ou quando tem muita exposição ao ruído, tá? O aparelho é um aparelho bem sensível. Se tiver muito barulho durante o teste, ele roda, na verdade, Sim, né? Ele não não aprova. passa. Isso aí, ele não aprova. Então a gente gosta bastante de orientar os pais sobre isso, para eles não ficarem apavorados, né? Que às vezes acontece de não passar e não é nem por uma questão aditiva, é algum fator externo, né? Ou que vem ali junto com o bebê, esse caso do líquido de parto, que anda contribuindo para isso, né? O que a gente tem que pensar também? Não tem nenhum desses fatores, então por que meu filho precisa fazer o reteste? A gente tem alguns fatores de risco, que esses fatores de risco a gente conversa com as mamães quando a gente vai fazer o teste. Os mais comuns são, o bebê tem amarelão, a mãe ela se expôs a muita medicação na gestação, né, o caso da ototoxicidade, então a gente pede esse reteste. Tem caso de surdez na família, né? Não quando tem casos de idosos, né, que daí é comum uma perda auditiva.
Mas a gente tem algum parente mais direto que tem uma perda auditiva, que teve que fazer um tratamento, a gente solicita esse reteste mesmo que esse bebê tenha passado, para, né, descargo de consciência, para ele ter um acompanhamento. Fazer um acompanhamento. Exatamente, E né? esse acompanhamento, ele tem algum tempo para ser feito? Tem. Quando não tem nenhum fator de risco, né, ou 1 ou 2 fatores de risco e ele vem a falhar, a gente solicita em 6 meses o reteste, né? Se é alguma criança que tem mais fatores de risco, ele vai ficar em acompanhamento até 2 anos de idade. Importante ressaltar que, ele não passou nesse teste, ele tem fatores de risco, a gente sempre encaminha para testes, né, de maior investigação, o exame do BER, enfim, que é feito com eletrodos, porque é muito importante a detecção dessa perda auditiva precoce, para a gente poder intervir o quanto antes, né? Aquela velha história de que o surdo é mudo é mito, né? Porque antigamente nós não tínhamos um estímulo. Sim. Então, consequentemente, a gente não ouvia, a gente não verbalizava, não falava. Hoje em dia a gente tem todo o estímulo fonoaudiológico e todo esse suporte que a gente precisa. A gente tem o aparelho auditivo. Em casos de uma perda auditiva mais severa, a gente tem um implante coclear. Então, quanto antes a gente adentrar com essa intervenção, mais resultados, rápido. Exatamente, mais rápido, esse nosso bebê, a nossa criança, vai vir a verbalizar. Tá. E Flávia, em todos os hospitais, então, tem. Em qualquer região que a gente for, em qualquer cidade que a gente for ganhar o nosso bebê, esse teste vai ser feito. Sim, ele deve ser realizado. Todos os hospitais já têm implementados este serviço, né? O que eu te comentei no início é que, por acaso, se não ocorrer de ser feito o teste, né, no hospital, é por alguma, né, uma questão de logística. Exatamente. Dos profissionais que estão ali. Mas normalmente ele é feito no hospital para esse bebê já sair, como ele faz o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, já sair com o teste da orelhinha, também já encaminhado. E tem algum registro, fica registrado em algum lugar, esse exame que é feito, que se tem controle? Tanto quando a criança passa ou quando precisa do reteste, é anotado na caderneta, né, na página 39. A gente tem tanto o teste de emissões, otoacústica, quanto o BERA, se a gente precisa fazer depois, tá? Se eu não me engano, é juntamente com o teste do pezinho, do coraçãozinho, por ali, mas sempre fica registrado. Por quê? Para o médico ter esse retorno, ver se foi feito o teste ou não, e até para a fono que realizou o teste, se precisar de um reteste, ter uma base de quando foi feito e quando que precisa ser refeito. E para a família, obviamente, também ter esse acompanhamento. Sim, é um controle que se tem daí desse exame. Exato, né? Exatamente. Tá. Tem algum fator de risco para a gente se preocupar, mesmo esse exame dando negativo, né? Que não se tem nenhum problema. Mas a criança está começando a ir para a escola, ou está começando a aprender a falar, o pai acha que tem algum problema, é interessante fazer novamente, ou procurar a ajuda de um profissional. O que a gente faz nesse momento? Além do teste da orelhinha, neste momento que a criança está começando a desenvolver a fala, começando a verbalizar, a gente tem também a áudio infantil, que vem para complementar, né, o teste da orelhinha, e todos os outros exames audiológicos, que nem eu te disse, o BERA, porque a partir de uma idade, o que acontece? O teste da orelhinha, ele pega até tantos decibéis, né? A partir do 5º mês de gestação, a mamãe, né, o bebê já está ouvindo, a mamãe pode conversar, o papai também. Então, quanto mais essa criança vai desenvolvendo anatomicamente essas estruturas, a gente precisa de mais exames, né, que sejam acima de tantos decibéis para complementar o teste da orelhinha. Então, a gente caminha para uma áudio infantil, para um BERA. A gente sempre descarta a questão auditiva, quando a criança está com algum atraso, alguma troca na fala, porque esse fator é extremamente importante. Se eu ouço bem, eu consigo ter o estímulo auditivo para ter essa referência e conseguir espelhar. Se eu tiver alguma perda auditiva, isso vai impactar em determinados sons, de acordo, né, com o grau da tua perda auditiva, mas é muito importante sempre, né, descartar a perda auditiva. Tá. E Flávia, os bebês que ficam na UTI por muito tempo, também é feito uma vez só, é feito mais vezes, também funciona dessa mesma forma dentro do hospital esse exame? Quando o bebê está internado, a gente repete quinzenalmente. Tá? A gente faz esse acompanhamento quinzenalmente, porque tem N fatores, tanto de medicação, tanto de ventilação, a própria questão de estar dentro da incubadora, a questão do ar, da pressurização é diferente. Então, a gente tem que ficar repetindo sim. Que é mais detalhado. Isso. Ok.
Essas são as dúvidas mais recorrentes que eu encontro nas famílias. Então, caso alguém tenha mais alguma dúvida e queira saber, pode estar nos perguntando, que nós ficamos à disposição. Se a Flávia tiver mais algum adendo para fazer, fique bem à vontade, Flávia. A princípio, Morga, acho que a gente sana, né, com esse vídeo as principais dúvidas, mas faço das tuas palavras as minhas. Qualquer dúvida que os pais tiverem, podem entrar em contato comigo, com a clínica, né, com a Ressoara, que é a parceira da Gesta Baby, que a gente vai estar esclarecendo. Fiquem bem à vontade para entrar em contato conosco. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada.